Olá, gente. Boa tarde. Estamos dando, então, início ao seminário dos alunos do Parresiando. É um seminário que teve alguns encontros, não me lembro quantos agora no momento, mas foram alguns que a gente dividiu as apresentações uma vez na semana. E a ideia desse seminário é que a gente pudesse conhecer, né, a pesquisa de alunos de pós-graduação, né, que estão no mestrado, estão no doutorado, e a ideia depois é que a gente consiga fazer uma publicação juntos, né, publicar um livro, publicar alguma coisa. Então, derivado desse seminário, espera-se, né, que a gente consiga, depois a Vanessa vai me ajudar a fazer essa publicação também, que eu acho que é uma coisa legal da gente estar juntos produzindo coisas, e foi muito a ideia que eu falei para as pessoas, né? Da gente estar tentando produzir coisas nesse mundo virtual, se conhecendo, cada um pesquisando uma coisa, e ser uma rede também de ajuda, de auxílio. Então, era essa a ideia. E eu conheci a Vanessa pelo Instagram, né, do Estoicismo Sim. Artesanal. A gente começou a conversar, e aí a Vanessa prestou a seleção de mestrado e vai apresentar a apresentação chamada Parresia Estoica sob o olhar de Foucault, e a Vanessa agora está como mestranda da UNB. Então, vamos para a apresentação da Vanessa, e depois eu vou fazer uma apresentação, assim, muito uma coisa mais informal, né, falando um pouco sobre a minha relação com Foucault e dando dicas para as pessoas, né, por onde começar, de que maneira, onde, quando. E já, né, se você chegou aqui por vários lugares, eu vou colocar no link aqui no chat. Tem um link para o certificado de ouvinte. Tem um link aqui também que eu coloquei para o grupo do WhatsApp do Parresiano, para quem quiser entrar. E depois sigam lá no Instagram, né? Tem o Instagram também do Parresiano, que é onde a gente coloca as informações todas. Então, hoje a gente vai dar encerramento ao seminário e poder, então, né, conversar um pouco. Então, esse espaço do Google Meet é legal, que a gente consegue ouvir também as pessoas. Vamos lá, Vanessa, então, para essa apresentação? Bora, obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui fechando esse seminário. Eu acho a ideia sensacional. Eu, desde o início, estava empolgada com ela e acabei ficando para o final porque me enrolei com outras coisas do mestrado que está puxado, mas está muito bom. Eu estou amando. Eu sou, para quem não sabe, originalmente do direito, sou advogada, mas nunca foi aquilo que preencheu meu coração. Eu sempre quis fazer a filosofia e por questões outras da vida, agora posso, né? Já estou há alguns anos, eu comecei a graduação, agora no final do ano passado passei para o mestrado da UNB, estou fazendo à distância e está sendo maravilhoso. O meu tema de mestrado é sobre o estoicismo, especificamente sobre a ação comunitária ou sociopolítica do estoicismo imperial, ali no início do Império Romano, com Musônio Rufo e Epiteto de Herápolis. E o nosso encontro, né, meu e da Priscila, do estoicismo artesanal com o Parresiano, é justamente porque a gente se encontra no meio do caminho de dois tempos diferentes. E é esse encontro que eu vou tratar no meu artigo, que vou apresentar agora para vocês, que é a parresia estoica sob o olhar de Foucault. Vamos ver se eu consigo abrir a tela. Vocês estão vendo? Não. Sim, sim. Abriu? Sim. Tá. Bom, eu até coloquei o título aqui ao contrário, nem me dei conta disso, mas eu vou ter que trocar esse título porque eu falei muito mais do que a parresia estoica, na verdade, no artigo. Por conta do que Foucault aborda em relação à parresia, eu comecei a partir do A Coragem da Verdade, depois fui para a Hermenêutica do Sujeito, Verdade e Subjetividade, e as 6 conferências que ele fez sobre a parresia em Berkeley. E tudo isso ele fez nos últimos 4 anos da vida dele. Então, a abordagem dele é mais ampla do que eu estava pensando, né? Óbvio que não é só sobre o estoicismo, tem muitas outras coisas. E não é só em questão de assunto o que ele foca. A parresia
que ele vê é muito mais ampla do que a parresia que eu estava procurando. Eu já trabalhei a parresia no artigo anterior, que eu apresentei no seminário nosso do GT Epiteto, no final do ano passado, do estoicismo artesanal, que era a parresia na vida do Julian Assange, do Wikileaks, né, que é a coragem de falar a verdade sem nenhuma barreira, contra, né, na frente, sem esconder nada, dos poderosos, daqueles a quem a gente tem algo a denunciar, a criticar, e pode sofrer graves problemas em relação a isso. Basicamente, esse é o conceito de parresia, mas é o conceito de parresia política, que era o que eu vinha estudando. Foucault já amplia a parresia para uma parresia também filosófica, e depois ainda ele junta as duas coisas numa parresia político-filosófica. Então, já vou baixando aqui. Eu coloquei uma questão poética no segundo parágrafo, que aqui no terceiro parágrafo, Foucault, nesses anos de 80 a 84, estava no final da sua vida, ele tinha AIDS na época, era uma sentença de morte. E o recorte conceitual que ele faz nessas aulas, e por quase toda a obra dele, ou grande parte, é o cuidado de si. E aí eu penso que ele pode ter recorrido a essa busca dos antigos, busca dos filósofos helenistas, em especial os estoicos, para aplicar a ele mesmo a arte de viver, o viver a boa vida a cada momento, morrer a boa morte, que são questões fundamentais espirituais do estoicismo, e também ao cinismo e ao cínico-estoicismo, que é uma categoria que o próprio Foucault coloca, em busca da vida da verdade. É essa parresia que mais importa para ele, não o falar a verdade com algum risco na frente de alguém que é poderoso apenas, mas o viver essa verdade, o ter essa verdade encarnada em todos os atos da sua vida. O parresiastes, aquele que pratica a parresia, não pode simplesmente falar a verdade e agir de forma diferente. Ele tem que ser aquele que fala e faz essa verdade, a mesma coisa, o tempo todo. E é esse o foco do artigo para onde nós vamos chegar. Para chegar lá, aqui tem um conceito etimológico de parresia, que eu vou passar muito rapidamente. Parresia vem desse termo grego complicadinho, parresiastai. Grego não é bom, pelo menos não para mim, que vem de pan, que é tudo, e rema, que é o que é dito. E então, aquele que usa a parresia, ou parresiastes, é alguém que diz tudo o que tem em mente, não esconde nada, mas abre o seu coração e sua mente completamente para as outras pessoas através do seu discurso. Mais adiante, vou ter que dar uma corridinha aqui para não ficar horas falando para vocês, porque o meu texto é longo. Ó, a parresia para os antigos era especialmente um ato de coragem, porque ela necessariamente implica em riscos. Então, não há parresia sem risco. Ó, disse que alguém usa a parresia e merece ser considerado como um parresiastes apenas se há para ele ou ela um risco ou um perigo em dizer a verdade. Então, não basta o professor de gramática dizer a verdade, o pai criticar o filho, ou coisas do gênero, né, quando não há um risco envolvido. Já quando é um filósofo que se dirige ao soberano, ou qualquer pessoa que se dirige a um governante, né, e lhe diz a verdade com todas as letras, faz a crítica, esse sim corre o risco de ser punido, de ser exilado, de ser morto, e era muito o que acontecia nessa época helenista entre Grécia e Roma, ali por volta de finais
últimos 2 séculos antes de Cristo e os primeiros 2 séculos depois de Cristo, ou da Era Comum, para quem preferir. Tomar uma água, gente, que minha garganta seca rápido. Enfim, Foucault enfatiza que o parresiastes não apenas fala a verdade, mas ele sabe que essa verdade é a verdade. Sempre há uma exata coincidência entre a crença e a verdade. E há uma disparidade hierárquica entre o parresiastes, que diz a verdade, seu interlocutor que a ouve, que é que a parresia vem de baixo. O parresiastes geralmente é hierarquicamente inferior àquele que está ouvindo o que ele está falando, ao receptor da parresia. Todavia, não é necessariamente o caso. Aqui, deixa eu botar um pouquinho. Aqui, ó, pode haver essa relação hierárquica, posto que há pelo menos uma situação em que o parresiastes e o seu interlocutor estão em pé de igualdade, não havendo relação hierárquica entre eles, que é o caso da amizade, né? Na amizade, se ela já é completamente franca, honesta, não vai haver parresia, porque acontece a fala honesta o tempo todo. Mas a gente tem muitas amizades superficiais, né, ainda iniciais, tal, que a gente, de repente, resolve abrir a boca e falar um pouco mais do que deveria, né, para até avisar a pessoa de alguma atitude que ela tenha tomado, que não está ok, enfim, dar um conselho, e isso pode ser muito mal visto, pode abalar a amizade ou pode até acabar com a amizade, a depender de que tipo de amizade for e quem é a pessoa que está ouvindo, né, essa parresia. E a última importante característica da parresia é que ela é um dever para o parresiastes e não uma escolha. Ele pode não falar, ninguém está obrigando ele a falar, não tem nada que obrigue também, mas ele sente que é seu dever falar a verdade e, inclusive, na sua versão romana, que era libertas, né, que já se tornou até um direito, mas isso é uma outra conversa no Império Romano, era um direito-dever, era um direito político, né, daqueles que se dirigiam ao Senado, à Assembleia, tinham que ser cidadãos, evidentemente, como na Grécia também, depois a gente vai ver isso, mas aqueles que se dirigiam aos senadores, aos imperadores e tudo mais, tinham o dever, direito-dever, uma potencialidade de falar a verdade em Roma já. Na Grécia, ainda era apenas um direito, sem necessariamente esse lado do dever. Mas a parresia, por si só, já inclui esse dever, sem necessariamente ser legislado a respeito. Vamos ver. O que mais que eu destaquei aqui? Da vida da verdade, que eu falava antes para vocês, né? O parresiastes não pode apenas falar a verdade, ele tem que viver essa verdade. Então, grifei ali, ele arrisca-se a morrer ao dizer a verdade, ao invés de repousar na segurança de uma vida na qual a verdade permanece não dita. Ele prefere a si mesmo enquanto alguém que diz a verdade, ao invés de viver sendo alguém que é falso para consigo mesmo e para com os outros, né? Aqui, eu classifico a parresia, então, conforme eu vinha falando para vocês, como parresia política e parresia filosófica, que é o que Foucault faz nesses livros no Coragem da Verdade, na Hermenêutica do Sujeito, a Verdade e Subjetividade, que é um ensaio, na verdade, e nas conferências de Berkeley. Mas, para além dessa parresia política e da parresia filosófica, ele cria uma terceira categoria, que é a mistura desses dois tipos, né, que é a parresia político-filosófica, que também pode ser chamada de vida parresiástica ou a vida da verdade, e é a que foi vivida pelos filósofos estoicos, cínicos
e cínico-estoicos. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o que seria exatamente cada um desses tipos de parresia? A parresia política é o ato do político corajoso que arrisca sua vida pela verdade contra a opinião do príncipe ou da assembleia. É a bravura política da fala da verdade. Esse é um trecho que eu destaquei do Foucault, fala que é o ato do político corajoso, mas não necessariamente do político de carreira, mas sim do cidadão. Qualquer um que vá à Assembleia, na época a democracia era direta em Atenas, então todos os cidadãos poderiam fazer isso e tinham o direito de fazer isso, chegar e denunciar alguma coisa que estava ruim na sociedade para fins de que isso fosse melhorado. A parresia filosófica tem o seu exemplo mais clássico na ironia socrática e na própria vida de Sócrates. A ironia socrática envolve a introdução de uma certa forma de verdade em um conhecimento que os humanos não sabem que sabem. Né? O Sócrates sempre dialogava com as pessoas, tendo início em algo que elas diziam saber, né? O marceneiro que dizia saber o que era a madeira, por exemplo. Eu estou fazendo aqui hipoteticamente, e Sócrates ia questionando cada vez mais profundamente, até ele descobrir que ele não sabe o que é a madeira, ou que ele não sabe o que é a arte que ele faz, ou que ele não sabe, né, nada daquilo que ele tinha dito que sabia. Mas dentro disso, Sócrates conseguia colocar também uma verdade que os humanos sabem, mas não sabem que sabem, né? Que é essa vida da verdade, é a verdade essencial, platônica, né? Que a gente viu muito, a vida de Sócrates foi publicada muito mais por Platão do que qualquer outro filósofo, então envolvia essa coisa da verdade essencial, da verdade metafísica, para além, né, do mundo. Então, ela internamente, a pessoa, na sua essência, e também numa ascese ao divino, ele podia encontrar a verdade essencial, mas Foucault frisa aqui a verdade que os levará a cuidarem de si mesmos. Então, esse cuidado de si é sempre o foco do Foucault. E no estoicismo tem também essa parresia filosófica, porém focada nos exercícios de exame de consciência e afins que eles praticavam para atingir o cuidado e o pleno domínio de si mesmos, domínio das paixões, né, para agir conforme a razão, conforme o logos e não conforme o patos, as paixões, e ao mesmo tempo cuidar dos outros, agindo de forma comunitária e cuidando da humanidade como um todo. E a parresia político-filosófica, ou a vida da verdade, para Foucault, o exemplo máximo desse tipo de parresia é a vida cínica, que ele chamava de escândalo cínico. Envolvia não apenas a fala da verdade, mas a vida dessa verdade em sua própria vida. A prática da filosofia, a qual no cinismo implicava esse trecho é muito interessante, encarar a raiva das pessoas quando apresentavam a elas a imagem daquilo que elas aceitavam como valores em pensamento, mas não aplicavam na prática. Quando os cínicos praticavam de fato em praça pública os valores dessa filosofia, eram rejeitados e desprezados pelas mesmas pessoas que apregoavam ter esses mesmos valores. Esse era o escândalo cínico. Então, eles simplesmente aplicavam a filosofia antiga que todo mundo conhecia, dos pré-socráticos, de Platão, de Aristóteles, e assim continuou indo até o helenismo, então de Epicuro, dos estoicos, dos cirenaicos e todos os outros. Eles juntavam, pegavam um pedaço de cada coisa, usavam esses princípios e colocavam na prática. Isso se tornava um grande escândalo. Então, essa vida da verdade cínica é o que mais chamou a atenção de Foucault, e, junto com ela, a vida dos filósofos estoicos, que também era muito a prática da verdade, e dos cínico-estoicos.
É uma mistura entre essas duas escolas. Eu vou dar uma pulada na parresia política, que eu já comentei com vocês, e na parresia filosófica, porque realmente a gente não tem tanto tempo assim. Eu gostaria de que a gente pudesse mais dialogar do que eu ficar aqui falando eternamente. Deixa eu ver se eu chego na parresia político-filosófica, que é o que nos interessa. É onde está mais o estoicismo, o cinismo e o cínico estoicismo. Vamos perto. Aqui. A parresia político-filosófica, ou a vida da verdade, era o que ficou considerado o ponto máximo da parresia e foi vivida pelos estoicos, pelos cínicos estoicos. Os estoicos tiveram forte atuação política, praticando corajosamente a parresia político-filosófica, especialmente na transição entre a República e o Império Romano no século I da Era Comum, quando viviam de forma comunitária na escola de Epiteto, tanto na primeira escola que ele teve em Roma, como depois em Nicópolis, depois que ele foi exilado por motivos políticos, né, que formava os nobres e os futuros políticos. Então, os históricos ali, nessa época, sempre envolvidos com política, e tanto que eles formaram uma comunidade politicamente engajada, militante e anti-aristocrática, conhecida como a oposição estoica, formada por diversos filósofos e políticos de ranking senatorial, senadores de Roma. Então, ali, Musônio Rufo, que foi o professor de Epiteto e foi exilado várias vezes, ele foi o preceptor, conselheiro do sobrinho de Nero, Rubélio Plauto, e de seu círculo. O Epiteto também foi exilado. O filósofo cínico estoico Demétrio, também exilado 2 vezes, traz a peito um senador romano que foi condenado à morte por suicídio. Eu já usei isso em um outro texto, acabei não fazendo a nota explicativa aqui, mas quero falar sobre isso. Essa condenação à morte por suicídio a partir de Sócrates em Atenas vai até o Império Romano, é muito comum, muito frequente, né, para crimes políticos, por assim dizer, da época. E é muito estranho condenar alguém à morte por suicídio, porque se a gente for pensar no que é suicídio, seria a pessoa se matar por vontade própria, né? Então, ser condenado externamente por outrem a se matar não é bem um suicídio. Eu não sei exatamente como a gente pode chamar isso, mas suicídio propriamente não é, embora fosse essa a pena capital da época. Enfim, ainda tinha aí o Ovídio Prisco e vários outros filósofos e cidadãos romanos de ranking senatorial que sistematicamente se opuseram à tirania dos imperadores Nero, Domiciano e Vespasiano. Tem essa história aqui bem interessante de Ovídio Prisco no Senado com Nero, e nos é contada por Epiteto em suas diatribes. Também Ovídio Prisco percebeu essas coisas e, após considerá-las, agiu. Aliás, não é com Nero, é com Vespasiano. Enfim. Quando Vespasiano enviou-lhe um pedido para que não comparecesse ao Senado, Prisco respondeu: depende de ti não me permitir ser senador, mas enquanto eu for, devo comparecer. Vai, disse Vespasiano, porém, ao comparecer, fique em silêncio. Não me interrogues e ficarei em silêncio, disse o Ovídio Prisco. Mas devo interrogar-te, disse Vespasiano, e devo dizer o que se me afigura justo, disse Ovídio Prisco. Vespasiano, então, mas se falares, te condenarei à morte. E aí diz Ovídio Prisco: quando eu te disse que eu sou imortal, tu farás o que é teu e eu farei o que é meu. Bem estoico, aquilo que a gente pode ou não controlar, né? Aquilo que está dentro do nosso encargo, o que não está. O que está dentro do encargo dele é ser senador e cumprir o papel
de senador, que era o dele. Ser condenado à morte não é o papel dele, não está dentro do encargo dele, sim do imperador. Se ele o fizer, ok, né? Então, cada um faz o que é seu. Ali, é teu condenar-me à morte, é meu morrer sem tremer. É teu condenar-me ao exílio, é meu retirar-me sem me afligir. O cinismo, de outro lado, nada tinha de comunitário em sua filosofia, não havia escolas, grupos ou até mesmo um corpo doutrinário definido. Tratava-se de uma filosofia puramente prática, escandalosa, ultrajante, como disse Foucault, que era caracterizada muito mais por sua atitude visceral, até animalesca. Vocês já devem ter ouvido de Diógenes, que era chamado de Diógenes o cão, né, o mais famoso dos cínicos e foi tornado herói por suas histórias e por sua atitude na vida, e seu desprendimento material completo. Diógenes vivia ali por volta da ágora, nos locais públicos de Atenas, e simplesmente se escondia em um barril quando estava frio, quando estava chovendo, para dormir, né? Estava sempre descalço, sujo. Quando nos coloca, é o homem com o bastão, a bolsa do mendigo, a capa, o homem de sandálias ou de pés descalços, o homem de barba comprida, o homem sujo. É também o homem que vagueia, que não está integrado na sociedade, não tem casa, nem família, nem pátria, e também é um pedinte. Isso tudo, para os gregos e romanos, era pior do que ser escravo. Era assim, terrível, era completamente inaceitável. Então, ele vivia de acordo com o que a natureza o pedia, com os princípios da natureza, mas ali muito próximo, muito dentro da cidade. E as pessoas, né, se afastavam dele ao máximo e se assustavam com ele, tentavam, né, retirá-lo de perto o máximo possível. Então, como ele foi apelidado de cão, essa vida de cão era o quê? Era uma vida de cachorro sem modéstia, vergonha e respeito humano. Uma vida que faz em público diante de todos o que só os cães e os animais se atrevem a fazer e que os homens costumam esconder. A vida do cínico é a vida de um cachorro porque ele é desavergonhado. Há histórias falando que Diógenes não só comia em público, o que já era grosseiro, mas se masturbava em público, que ele e Crates também, um outro cínico famoso, andavam desnudos às vezes, que quando tinham relações sexuais, inclusive sem matrimônio, sem nada, porque eles não aceitavam nenhuma regra da sociedade, né? Então, eram supostamente relações livres e ao vivo e a cores, na frente de todo mundo, né? Em plena cidade, porque viviam a vida natural e seguiam esses princípios sempre. Então, essa vida é o próprio corpo da verdade, diz Foucault, que se faz visível e palpável. É a verdade como disciplina, ascese e nudez da vida. É o escândalo cínico da verdade na vida e por toda a vida. Essa outra história aqui do Diógenes é legal também. É atribuída a ele, ninguém sabe se realmente é verdade, mas dizia: para se preparar para a vida é necessário o logos ou o brocos. Ou seja, a razão, o logos, que organiza a vida, ou a corda, o brocos, com quem alguém se enforca. Ou você se enforcará ou preparará sua vida de acordo com o logos. Uma afirmação forte, muito polêmica, tipicamente. Sim. A vida verdadeira, a vida reta para os cínicos é estritamente a vida natural, como eu falava para vocês. Então, eles só obedeciam às leis da natureza e absolutamente nada mais. Nenhuma lei dos homens, nenhum costume, nada, nenhum tabu social, nenhuma convenção, absolutamente nada
E por isso, no aspecto político-social, os cínicos, se a gente for comparar com a atualidade, seriam os anarquistas, né, da antiguidade. É um anacronismo, mas é uma boa forma de fazer aí uma analogia, de entender o que eles eram. Eles eram tudo o que estava fora da sociedade, tudo o que era estranho, né? E tudo o que era natural, sempre de acordo com a vontade da natureza e querendo destruir o que era a criação humana, o que era a lei humana. Em resumo, o cinismo é, como eu falei já para vocês, uma colcha de retalhos que combina os maiores princípios de toda a filosofia antiga. No entanto, mesmo tratando de temas padrão para a sociedade da época, a maneira como fizeram os cínicos era escandalosa e ultrajante para os gregos e romanos. Nas palavras de Foucault, o cinismo é, portanto, esse tipo de careta que a filosofia faz a si mesma, esse espelho quebrado em que a filosofia é imediatamente chamada a se ver e não consegue se reconhecer. Esse é o paradoxo da vida cínica, conforme tentei defini-la. É a realização da verdadeira vida, mas como exigência de uma vida que é radicalmente outra. Agora, eu vou entrar no cínico-estoicismo, categoria muito explorada pelo Foucault nesses seus últimos dias de 1984. Então, eu acredito que, na época, essas duas escolas foram muito caras a ele no final da sua vida. O cínico-estoicismo era caracterizado pela vida de filósofos que estavam realmente entre essas duas escolas, numa transição entre uma e outra, reais, como Demétrio, que é citado por Sêneca como o maior filósofo de seu tempo, se não de todos os tempos, e que unia perfeitamente a atitude cínica com a sabedoria e o conhecimento da doutrina estoica, sendo como um cínico moderado ou um estoico radical. Todavia, o melhor exemplo desse cínico estoicismo nos é dado pelo elogio ao cinismo feito pelo filósofo estoico Epiteto, em sua diatribe 3.22, que é embebido pelos princípios estoicos do início ao fim. Em sua mais extrema forma, do ascetismo radical e de uma militância política tipicamente estoica, exemplo no qual Foucault concentra a sua análise. Licença. Bom, essa diatribe de Epiteto é extremamente longa. Foucault não só traduz ela por inteiro, como analisa parte a parte. Eu vou tentar pegar aqui as partes mais importantes. Primeiro, Epiteto diz que é papel do cínico o do espião, do batedor, aquele que é enviado na frente do exército para observar o que o inimigo está fazendo. Então, o cínico é enviado à frente da humanidade para determinar o que pode ser favorável ou hostil ao homem nas coisas do mundo. Cumprida essa tarefa, o cínico deve retornar. Ele voltará para anunciar a verdade sem se deixar paralisar pelo medo. Esse é o exercício da parresia cínico-estoica. Entretanto, essa missão do cínico-estoico cobra um alto preço, o do desprendimento completo das coisas do mundo. Como vocês já viram, o cínico não pode ter abrigo, casa, país, não pode se casar, não pode ter filhos, pois sua família é a humanidade como um todo. Essa é a sua missão de vida, é o serviço dado por Deus a ele. E para ser o anjo da humanidade, para exercer esse ofício angelical, ele realmente deve estar livre de todos os apegos. O modo de vida é, portanto, uma condição de possibilidade do exercício dessa parresia político-filosófica. A vida cínico-estoica, de acordo com o Epiteto, não é uma escolha, é uma missão de vida dada por Deus. Isso é muito importante, porque é um tema bem estoico que ele encaixa aqui, nesse retrato cínico-estoico. Não se pode se autoproclamar cínico, e caso isso seja feito independentemente dos deuses, aquele que o fizer incorrerá na cólera divina e será coberto de vergonha aos olhos de todos. Escolher entre a vida filosófica e a não filosófica é uma questão de escolha e liberdade.
Isso porque a vida filosófica era uma vida que se podia levar em adição aos deveres mundanos sociais. Então, o dever de família, de ser pai, filho, mãe, o dever profissional, ser comerciante, político, etc. Junto com isso, você pode levar uma vida filosófica, seguir os preceitos, os princípios filosóficos que você escolher. Mas é um modo de viver a vida comum, ordinária. Já a vida cínica, nesse retrato feito por Epiteto, é uma missão divina e é a vida extraordinária, a ser exercida com a máxima responsabilidade a todo tempo, a serviço de Deus, e é magnânima, em prol de tudo e de todos. Por isso não se trata de uma escolha, mas da mais alta missão divina dada a alguns mortais. E como é possível saber que tem a missão cínico-estoica? Não há sinal externo dela, nem muito menos um chamado divino direto, como foi dado a Sócrates pelo oráculo de Delfos, na profecia, né, que dizia que ele deveria passar a vida questionando as pessoas em busca da verdade e que buscasse que elas cuidassem de si, né? Então, para os cínicos não há essa revelação, não há nada. E para os cínicos estoicos, né, no caso desse retrato que a gente está analisando aqui, feito por Epiteto, só tem uma forma de descobrir, é tentando, é fazendo o teste prático na própria vida, vivendo a vida revelada, não dissimulada, sem esconder nada, sendo sozinho e vivendo por si mesmo com o que a natureza lhe oferece a cada instante, de forma independente da sociedade e distinguindo entre o que é bom e o que é mal, e assim cuidando de si e dos outros. Aquele que for capaz de cumprir todos esses requisitos sem sofrer, mas, pelo contrário, obtendo prazer nessa vida de total desprendimento e desapego, saberá que passou no teste e que essa é a sua missão divina, a qual deverá bem representar como seu papel no grande teatro da vida. Papel que, frisamos, não se escolhe, nos é dado pela divindade, cabendo-nos exclusivamente bem desempenhá-lo durante a vida. Depois, se vocês quiserem, eu mando o texto para cada um de vocês, porque eu referencio aqui diatribes e partes do manual também de Epiteto que falam exatamente sobre isso, que nós todos recebemos um papel na vida, que nós temos que descobrir qual é esse papel que nos foi dado e desempenhá-lo bem. A gente não pode escolhê-lo de forma nenhuma, assim como o cínico estoico também não podia. Epiteto nos diz que a perseverança e a aceitação das humilhações, insultos e golpes pelo cínico não serve tão somente como exercício de resistência e preparação para os infortúnios, mas também especialmente para que ele pratique e fortaleça o seu vínculo de amor filantrópico com toda a humanidade. Gente, aqui ele leva ao extremo o princípio do amor fati, que é um princípio estoico de amor incondicional à realidade fática, qualquer que seja ela, dizendo que o cínico deve ser espancado como um asno e, sendo espancado, deve amar aqueles que o batem como se fosse o pai e o irmão de todos. Então, né, haja desprendimento, haja amor à humanidade para realmente passar por uma situação dessa e ainda agradecer e amar as pessoas que lhe causam tanto mal, né, lhe violentam, efetivamente. O cínico estoico fala a verdade para toda a humanidade, mas ele não fala sobre impostos, rendas ou paz e guerra. Ele discute com todos a felicidade e a infelicidade, a boa e a má sorte, a escravidão e a liberdade. Pode ele exercer autoridade maior que essa? Não é essa a verdadeira atividade política? O cínico estoico está associado ao governo do universo. Seu governo não é mais o das cidades e dos estados, é o do mundo inteiro. Ele é aquele que faz parte do governo de Zeus. E então, é o cínico estoico, na noite de sua vida, restaurado, além da sua monarquia oculta, na verdadeira soberania, que é a dos deuses sobre toda a humanidade.
Em sua prática da parresia político-filosófica, o cínico estoico tem o maior e mais nobre dos papéis, o de ser o vigilante e supervisor de toda a humanidade, cuidando de todos para que eles cuidem de si mesmos. E mais do que isso, essa parte também é bem importante, queria que vocês prestassem atenção. Como quando o general se preocupa com seus soldados, ele se preocupa com todo o exército e, portanto, consigo mesmo como parte do exército e com a sua responsabilidade por todo ele. Também o cínico estoico, ao cuidar de toda a humanidade, cuidará de si mesmo por ser parte dela. O cínico estoico é parte do todo e, ao cuidar do todo, ao agir em prol do bem comum e maior, age em prol de si mesmo, pois o cuidado dos outros coincide exatamente com o cuidado de si. Essa é uma citação literal de Foucault, que realmente foi muito a fundo no estoicismo, porque é bem estoico, e é uma coisa que até hoje muitos estudiosos do estoicismo não percebem, que é essa necessidade de agir em prol do bem comum e maior. A gente só pode agir em prol do bem comum e maior. Nunca apenas olhando para a gente próprio, né? E isso está numa diatribe de Epiteto muito bonita, falando que a única maneira de fazer o bem para nós próprios é fazendo bem para os outros. E é engraçado, esse é o lado político do estoicismo, por mais que pareça uma coisa simples, né? Não é. O cuidar dos outros é uma ação política, ainda que não se seja um político de profissão. Mas tudo que a gente faz, desde separar o lixo para ajudar que não haja poluição, usar transporte público também para evitar o trânsito e a poluição de tantos carros na rua, e, enfim, cuidar do meio ambiente, cuidar da cidade, verificar se os políticos estão agindo bem ou não, né? Ter essas atitudes pequenas no dia a dia, ser educado com as pessoas, ajudar os outros, tudo isso que a gente está fazendo é em prol dos outros, mas é totalmente em prol da gente mesmo. Coincide exatamente com o cuidado de si, o cuidado de nós mesmos, é a mesma coisa. E, finalmente, qual é o grande objetivo da prática da verdade na vida cínico-estoica? Deixamos que o próprio Foucault nos responda essa última questão. Seu objetivo final é mostrar que o mundo será capaz de voltar à sua verdade, será capaz de se transfigurar e tornar-se outro para voltar ao que é em sua verdade, apenas ao preço de uma mudança, uma alteração completa, a mudança e alteração completas na relação que alguém tem consigo mesmo. E a fonte da transição para aquele outro mundo prometido pelo cinismo está nesse retorno de si a si, nesse cuidado de si. Então, destaque o objetivo final e mais importante da parresia político-filosófica representada pelo cínico estoicismo sob o olhar de Foucault, é o retorno ao mundo verdadeiro, originário, arcaico, em sua verdade primordial, que é revelada no retorno de si a si, pelo cuidado de si e dos outros. Portanto, e por fim, a parresia, sob a análise de Foucault, não é apenas a fala da verdade política com seus riscos inerentes, nem a parresia filosófica que descortinava, por meio de Sócrates, em especial, e dos estoicos, verdades inconvenientes e perigosas para o parresiastes, mas é principalmente a terceira categoria da parresia, a parresia político-filosófica, não apenas falada, ensinada ou descortinada por meio do discurso, mas a vida da verdade em sua mais ampla extensão e magnitude, a que dizia o que praticava e praticava o que dizia, com o fito de mudar o mundo para uma outra vida, não uma nova vida, porém, pelo contrário, pela vida arcaica e primordial, de acordo com a natureza
e com as virtudes, e conforme a missão dada pelos deuses a cada um de nós. É nesta vida da verdade e pela verdade, fundada no cuidado de si e dos outros, que reside a verdadeira eudaimonia, a felicidade. Só para fechar um parágrafozinho aqui, essa é a verdadeira arte de viver, ensinada e praticada pelos antigos estoicos, cínicos e cínico-estoicos, que Foucault se imbuiu de nos relembrar em seus últimos instantes. Cabe a nós fazer jus à sua memória, vivendo-a plenamente e dando o exemplo que Foucault nos deixou para as próximas gerações. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês hoje e gostaria de debater também. Vanessa, obrigada pela sua apresentação. Foi muito bom poder também acompanhar com o texto, né, vendo o que você desenvolveu. Então, realmente vai ser difícil cortar alguma coisa, né, porque tem todo o pensamento desenvolvido. Se você quiser parar de compartilhar para a gente poder conversar. Não me dei conta aqui, pronto. Então, vamos fazer o seguinte, eu ia fazer umas considerações, eu vou fazer umas considerações, como se fosse uma fala também, e depois a gente abre para as perguntas, para todo mundo se colocar, para depois a gente poder também finalizar, né? Terminar, para não ficar também muito arrastado para todo mundo. Eu acho, assim, esse tema maravilhoso que você traz, é o tema que eu desenvolvi, assim, não exatamente sobre o estoicismo, né, mas sobre o Sócrates do Foucault no doutorado, você sabe disso. E eu acho que, eu não sei se as pessoas daqui tiveram a oportunidade, a experiência, né, de ler um texto antigo, no sentido de, por exemplo, né, ler Platão, ou ler algum texto de algum estoico, porque eu acho que, nesse sentido, né, no trabalho de filosofia, como, por exemplo, quem vai estudar o Foucault numa faculdade de filosofia, fazendo um trabalho de filosofia, a gente normalmente lê também o que o próprio Foucault leu para desenvolver aquela aula. Então, é interessante, né, esse trabalho que a Vanessa traz, de poder ver os filósofos antigos, os textos desses filósofos antigos também, que às vezes as pessoas que estão, né, hoje em dia, assim, né, a gente quer filosofia contemporânea, a gente quer falar do presente, e por que o Foucault vai no passado, né, num passado tão distante, né, não é na modernidade, é no mundo antigo, 5 séculos antes de Cristo, né, na Grécia clássica, ali com Sócrates, né, com Platão, e depois com os estoicos, com os cínicos, né, e aí pensar qual é o interesse da filosofia contemporânea ao falar, né, ao ler a filosofia antiga, ao se relacionar com a filosofia antiga. Eu acho que esse é um lugar também que a gente se coloca na abertura, né, na abertura para que a gente possa conhecer um outro período histórico, um outro lugar que é diferente do nosso. São outras pessoas que têm outros valores, que têm outras verdades, que têm outro modo de conceber o mundo. É a partir desse olhar da diferença, da alteridade, que você trabalha numa perspectiva arqueogenealógica, né? Uma genealogia, uma arqueologia, ou uma arquigenealogia, né? Como vocês queiram, dependendo do que você está pensando, né? Mas é muito, por exemplo, como o próprio Nietzsche trabalha. Então, Foucault se diz herdeiro do pensamento nietzschiano. Então, a Vanessa eu adoro Nietzsche. A Vanessa trouxe o amor fati, né, de Nietzsche. Então, o amor fati é estoico, na verdade, né? Assim como o eterno retorno do mesmo também, que o Nietzsche usou muito. É estoico, ele puxou lá de trás. É estoico. Então, eu acho que o interessante dessa relação, né, de um filósofo que fala, olha, estou fazendo um diagnóstico do presente, estou fazendo uma crítica ao presente, uma ontologia histórica de nós mesmos. Então, é o que eu debati muito na tese, né? Não é um trabalho de comentador. Ele não está fazendo um comentário sobre o mundo antigo. Ele está lendo esse mundo antigo a partir de um determinado lugar, a partir de determinadas categorias de análise que ele mesmo estabelece. Então, a própria relação da parresia, ela precisa ser estudada também junto com todo um discurso político, biopolítico, né, que tem todo um contexto que não é só, por exemplo, uma análise filológica dos textos antigos, que isso é uma crítica que faz bastante, né? Que, por exemplo, Sócrates não é parresiasta porque não tem a palavra parresia na Apologia de Platão. Então, isso é uma das críticas que se faz se você estabelecer o critério de análise como... Ele só morreu por isso, né? Mas não era parresiasta. Exatamente. Como assim? Então,
esse é o problema, né? De entender os distanciamentos também de uma perspectiva de análise Foucaultiana. Então, a parresia do Foucault, ela é vista como uma atitude de estar no mundo, de se portar, uma atitude de ser ali naquele lugar do tribunal, de você falar de uma determinada maneira diferente, mas a palavra parresia pode não estar contida ali no texto. E isso não significa que não seja parresia, que não seja um entendimento de uma parresia. Mas eu acho que é nesse sentido, esse diálogo, né, entre a filosofia contemporânea e a filosofia antiga, eu vejo que também, às vezes, né, há interesses diferentes. Né? Foucault vai falar, olha, eu não sou um helenista, eu não sou um latinista, eu não estou fazendo filosofia antiga apenas pela filosofia antiga. Eu estou indo para a filosofia antiga para pensar problemas contemporâneos. Problemas como, por exemplo, da resistência. Então, é possível pensar num mundo diferente? Aí você vai olhando no tempo histórico e vendo outras possibilidades, outras civilizações, outros modos e coisas que já aconteceram. Né? Então, assim, a filosofia Foucaultiana não é uma filosofia normativa, ela não aponta para como vamos fazer para alcançar um país, né, mais justo, mas não tem um sentido igual, sei lá, o Habermas, de uma democracia deliberativa, de uma ação comunicativa, não tem um projeto ético-normativo. Tem uma ideia de fazer um diagnóstico crítico, criticar, né? E aí você critica, né? Dentro da análise Foucaultiana, você vai ter lá Foucault falando sobre as prisões, sobre os hospícios, sobre os marginalizados, né? Toda uma ideia de uma filosofia crítica que vai fazer um diagnóstico de como nós nos constituímos hoje no mundo contemporâneo, no mundo moderno, como nós criamos, né, instituições de saberes, de poder, como o saber médico, como, né, todo um saber que organiza, classifica e diferencia as pessoas. Mas para fazer esse diagnóstico, o Foucault vai lá em outros períodos diferentes, em outros momentos históricos, para se olhar a partir desse lugar da diferença. Então, isso é interessante e reatualiza, né, essa leitura da antiguidade, e que muitas vezes, ora, vamos dizer, apropriada de uma maneira positiva, né, pela antiguidade, pelas pessoas que se dedicam a fazer um trabalho na antiguidade, pela antiguidade, né, e ora recebe críticas porque o modo do Foucault de trabalhar é diferente. Então, realmente é uma filosofia que se propõe como a filosofia nietzschiana, né? O modo como o Nietzsche leu os antigos é um modo muito singular para pensar a crítica que ele queria fazer à cultura, à religião, né? Ao mundo contemporâneo. Deixa eu só te interromper um pouquinho, mas é justamente isso que é bonito e que é bom dá vontade de abraçar os livros do Foucault, do Nietzsche, né? Beijar e ficar com ele para sempre. Porque é uma outra ótica, a gente sempre vai se surpreender, por mais que já conheça outras obras, eu já estudei Foucault em outras situações, no direito, enfim, e agora fui ver a parresia e vi coisas que eu, opa, não estava esperando. Eu li nos antigos uma coisa, leio no Foucault, que estudou a mesma coisa que eu li nos antigos, um outro olhar completamente diferente. E muito válido, e muito enriquecedor, muito bonito. Exatamente. E eu acho que, assim, né, a gente da filosofia, a gente fica muito especialista, porque assim, especialista no sentido, né, de gente vai mestrado, doutorado, a gente vai fazer um recorte e vai ser especialista naquele recorte, né? Mas a gente, de modo geral, na filosofia, parece que a gente também fica especialista no modo de pensar, né? No modo de conceber as coisas, no modo de fazer filosofia. Então, a faculdade de filosofia é um grande exercício de se colocar em diferentes momentos, em diferentes disciplinas, a partir de pensamento de filósofos diferentes, né? Então, você vai fazer uma aula de Kant, vai fazer uma aula de Platão, é um pensamento totalmente diferente um do outro. Então, cria-se essa multiplicidade também para falar sobre o mundo e sobre as coisas. E a perspectiva Foucaultiana é essa perspectiva também do exercício filosófico, exercício de pensar, de construir narrativas. Então, só de você estar fazendo esse trabalho, de ir aos textos antigos, ler esses textos,
só a parte da leitura, a leitura já te transforma em outra coisa. E esses textos, eles têm essa potencialidade, né? Então, os diálogos de Platão, dificilmente você termina os diálogos ou você termina de ler qualquer livro, né, do estoicismo sem sair transformado, porque ele reflete, né, você faz uma reflexão sobre os fundamentos, né, que você tem, as suas opiniões, as suas verdades, as suas certezas. Você coloca isso em reflexão. E aí, quando você coloca isso em reflexão, você começa a ver que você precisa, de alguma maneira, né, que essa ideia da virtude, a vida virtuosa, é essa vida da eterna busca pela verdade, pelo agir correto e pela reflexão o tempo inteiro, né? Então, você analisa, você reflete, você questiona as suas opiniões, você busca essa verdade. E aí, uma coisa que o Sócrates fala bastante, né? Que se ele agiu mal, né? Se ele agiu de modo injusto, ele não fez isso querendo. Né? Então, tem essa ideia dessa ação que esqueci o nome exatamente que ele dá para isso, mas é algo como se você faz um mal, você faz um mal não intencional, né? Se você não tem intenção de fazer esse mal. Então, você pode até cometer injustiças, mas você comete essas injustiças não intencionalmente. Então, você não tem essa intenção. Você faz a melhor ação que você acredita que seja melhor. Porque é uma reflexão constante, não é que você tem uma certeza de algo, mas você coloca aquilo em reflexão o tempo inteiro. Eu acho que uma coisa legal também que você introduziu é essa noção da divindade. Né? Isso aparece muito no Sócrates, aparece muito nos estoicos, como a própria divindade, a relação desse homem com o divino, está o tempo inteiro presente. Então você também tem uma responsabilidade da sua própria ação com o mundo, que é também presente esses deuses fazem parte do mundo, e como você se relaciona também com esse mundo, agindo com o outro, né, essa responsabilidade que você tem de agir com o outro de modo ético, de modo justo, para que toda a comunidade, todo o coletivo possa ser harmonizado pela justiça. Então, isso parece, né, um pouco, né, estranho para a gente falar de ética, a gente falar de justiça, mas no final das contas, quando a gente está falando de cidade, de país, a gente está falando, olha, quem vai governar, quem vai ser o escolhido, né, numa democracia como a nossa, que a gente vai votar e escolher, a gente precisa que as pessoas pensem o que é o justo, o que é o bem, e não somente os interesses individuais, né, os interesses individuais de cada um. As pessoas não elejam alguém pensando em se beneficiar nesse governo, beneficiar de qualquer tipo, né, de benefícios que uma determinada pessoa pode trazer. Então, esse compromisso com o coletivo. Mas esse compromisso com o coletivo também é algo que é preciso ser construído. Porque desde a antiguidade o Sócrates está dizendo, olha, as pessoas elas votam movidas pelas paixões, pelos interesses. As pessoas não pensam no coletivo, as pessoas não pensam no que é o melhor para todos. E essa necessidade, né, de criticar isso e falar, olha, é preciso pensar na justiça, no que é o bom para todos, o que é o bom para o coletivo, porque é preciso pensar que vivemos na cidade. E esse período agora de pandemia está mais do que claro que vivemos numa coletividade, que precisamos pensar no coletivo, mas que, ao mesmo tempo, né, numa análise Foucaultiana, discursos como o Bolsonaro, que é negacionista, que tem todo um projeto de vamos deixar todo mundo se contaminar e tem essa contaminação de rebanho, esse discurso também só é possível porque algumas pessoas acreditam nesse discurso e legitimam esse discurso e votam também num presidente para que ele seja o presidente de um determinado país. Ainda tem uma força impressionante, né? É um terço da população brasileira, mais ou menos. Não, e a popularidade... A gente olha e fica pensando... Eu nunca vi ninguém falar ou fazer coisas próximas a isso, um absurdo tão grande. Mas tem lá um terço da população apoiando. Por quê? Como? Não sei. É muito doido, é muito estranho. Exatamente. Então, o problema do retorno do Foucault à questão da ética é que ele já estava vindo da questão do governo, de como se governam populações. E governa-se populações pelo apoio também da própria população. Então, o governante ele vem da sociedade. O governante ele está vindo dessa sociedade, que tem determinados valores, que pensa de uma determinada maneira,
Então, a gente está sendo governado de uma determinada maneira porque também muitas pessoas acreditam que essa é a melhor maneira que a gente pode ser governado. Tem muito apoio social, tem muita gente que pensa igual. Então, quando a gente vê o Bolsonaro zoando, é bichinha, não sei o quê, é porque muita gente faz isso. E aí, por isso, essa ideia, né? Volta, olha para si, olha para quem está do seu lado. Porque esse discurso do Bolsonaro, quem é, né, essa pessoa que, para mim, junta todos os males que há de pior que há na humanidade numa pessoa só, ele está representado, né, na reunião de família em diversas pessoas ali, né, em diversas pessoas muito próximas, nos nossos amigos, pessoas que a gente conviveu no colégio, né, na faculdade. Ele representa o estereótipo o pensamento de várias pessoas. E isso está muito próximo. Então, essa perspectiva ético-política de preocupação com si e preocupação com o coletivo, como uma forma outra de pensar a própria existência, é uma coisa muito atual para a gente, muito próximo, né, de nós que estamos no mau governo, né? E aí algumas outras pessoas podem dizer, não, eu acho que é um bom governo, justamente por causa disso, por causa desse campo das relações de forças, das relações de poderes, dessa tensão. Ainda recebi hoje, desculpa te interromper, mas é importante falar para todo mundo aqui que a maioria é estudante de filosofia, seja na graduação ou pós-graduação. Dia 29 vai ser feita uma movimentação aí nacional em prol das universidades federais que estão sendo destruídas, especialmente nas áreas de humanas, mas no geral, né? A Universidade do Rio, a Universidade de São Paulo, federais estão, né, realmente sem verba para nada, com possibilidade até de fechar, o que é terrivelmente triste. Não, e aí essa questão da ética volta de novo, né? Porque, de novo, se a gente aceita um governo que é o governo que quer pregar pelo projeto neoliberal de Estado mínimo, é um Estado que não vai prover nada de serviços públicos, né? Então não vai entrar saúde, não vai entrar educação, a gente vai privatizar tudo e a gente vai pagar por esses serviços. Então, a ideia, né, do Estado mínimo é um Estado que, teoricamente, não vai ter a universidade pública, ou se tiver, vai ter de uma maneira que precariza o máximo para depois chegar lá e falar, olha como é ruim, a pública é ruim, então vamos privatizar. Ou como as americanas que são públicas, mas são pagas, são caríssimas, né? Aí só se entra com bolsa, enfim, é todo um outro sistema. E aí, numa população brasileira como a nossa, que, assim, né, o nosso salário mal dá para a gente sobreviver, quanto mais pagar, aí quanto mais elitiza, né, elitiza o ensino, porque, teoricamente, também não se precisa de uma população muito qualificada para os empregos que se tem, né, para os empregos precarizados também, que é o emprego dos países. Mas mesmo quem tem uma formação muito boa, também ganhando muito pouco atualmente no Brasil, né? A nossa moeda está sendo corroída também em razão desse governo. É uma coisa não vista há, não sei, há umas 2 décadas, mais ou menos. É assustador de ver isso acontecendo de novo, né? Lembra tempos de Collor, faz um bom tempo, talvez umas 3 décadas, não sei. Bom, na verdade, assim, eu não tinha planejado fazer uma fala, eu ia fazer realmente um comentário. O que eu queria comentar é justamente como o Foucault se volta para a questão da antiguidade, né? Então, a questão da antiguidade é uma coisa importante, e aí às vezes as pessoas falam do retorno do Foucault, mas o Foucault já está falando disso em vários momentos, não exatamente só na década de 80. E então, assim, eu acho que isso é interessante. Eu acho que esse movimento do estoicismo artesanal, sabe, que vocês estão desenvolvendo, eu acho que isso é uma coisa importante para as pessoas. Assim, às vezes as pessoas acham, e eu sei porque eu fiz a faculdade de História, a faculdade de Filosofia, e muita gente acha que talvez filosofia antiga é uma coisa que já passou, que está ultrapassada, que vamos falar só dos contemporâneos, mas eu falo para vocês, pega qualquer um contemporâneo, se eles não estão falando dos filósofos antigos, se eles não citam em algum momento, ou que esses filósofos antigos não foram fundamentais para a sua própria crítica, para a sua própria construção de pensamento. Não se faz filosofia
trabalhando somente com filosofia contemporânea, no sentido de você achar que esses filósofos contemporâneos não precisam ler os antigos. Então, precisa sim ler os antigos, porque existem questões dentro da filosofia, que são questões sobre a ética, questão sobre a política, questões sobre a metafísica, que vai ser, assim, como, por exemplo, estudar a loucura e não estudar o trabalho do Foucault sobre a história da loucura, né? Então, você vai falar sobre ética, você vai falar lá sobre Platão na República falando de ética, você vai falar sobre Aristóteles, ou seja, existem clássicos dentro da filosofia em determinados temas. Então, quando um filósofo lá da política, como por exemplo, lá, o Rancière, que é um filósofo contemporâneo, escreveu um livro chamado Ódio à Democracia, ele vai falar de Platão. Você abre lá o livro Ódio à Democracia, ele está falando de Platão. Você pega o Foucault vai falar de Platão, de Sócrates, de estoicismo, e não tem como achar que fazer filosofia contemporânea, e isso eu vejo muito, às vezes as pessoas falam, eu quero estudar só contemporânea. Como se estudar só contemporânea não estivesse dentro de uma história da filosofia e que esses autores eles refletem a partir de uma determinada perspectiva que muitas vezes vai ser crítica, né? Então vai criticar Platão, vai criticar Aristóteles ou vai concordar com algum elemento de Platão e vai falar, olha, que coisa importante que está aqui, de crítica, interessante, e criticar o resto, né? Como Foucault faz, é um olhar seletivo, né? Não é um olhar que vai fazer um elogio a um Platão metafísico, nem como Nietzsche faz, também Nietzsche não faz um elogio a um Platão metafísico, mas é importante esse falar da filosofia antiga, esse olhar para a filosofia antiga, esse olhar muitas vezes talvez até interessado, e interessado já de antemão, já você dizer, olha, estou fazendo um olhar interessado sobre a filosofia antiga porque eu quero pensar tal coisa. E tudo bem, sabe? Eu acho que isso é importante, né? Ou então outra pessoa vai falar assim, não, eu vou fazer uma análise filológica do texto antigo, vou traduzir, retraduzir, isso também é legal. Então, cada um que vai usar esses textos para outras finalidades, seja ela política, seja ela o que seja, né? Eu acho que são usos, né? E aí o Foucault pensa muito isso, né? Filosofia como exercício de pensamento crítico, exercício de pensar, exercício de se desfazer e se refazer, pensando sempre o diferente. Então, talvez o Foucault hoje, olhando para os textos antigos, talvez ele visse outra coisa, ele se interessasse por outras coisas, fosse construir outras coisas. É um trabalho de desconstrução e reconstrução contínua, né? Do ser, da gente mesmo, numa ontologia, mas também da sociedade, do todo maior que somos, juntos à humanidade. Mas esse caminho dos contemporâneos para olhar lá os antigos é muito interessante, mas eu acho que o caminho inverso também é muito importante. Até, talvez mais, que a gente fica meio alienado, às vezes, lá na filosofia antiga, né? Entra na história greco-romana e não sai de jeito nenhum. Então, não adianta, não serve para nada ficar estudando filosofia antiga se a gente não pegar ela e aplicar agora, no hoje. Foi aquela conversa muito que eu tive com o Aldo, né? De às vezes você ir para seminários de filosofia antiga, ficar ali num debate gigantesco sobre a tradução do grego e a retradução e perder, às vezes, o sentido político que está ali naquele texto da República de Platão, por exemplo, né? Sim. Então, às vezes você né? lendo o texto fragmentado, né? Pega o livro 2 da República de Platão e fica ali numa coisa interna e sem pensar que existe um contexto, um problema ali naquele livro. Sim. Bom, gente, vamos abrir então para as perguntas, para as pessoas que quiserem perguntar, falar. Alguém quer? Levanta a mão que eu vou chamando. Ninguém? Estamos sós aqui. Pois é. Bom, na verdade, eu tenho só a elogiar o seu trabalho. Achei que você fez um trabalho, né, descrevendo bastante as parresias, diferentes modalidades de falar. Na tese, eu desenvolvi a ideia de parresia ética, né, que é o que faz. Uma parresia filosófica, mas é uma parresia que não é diferente da parresia política. Ele não se coloca na tribuna, ele não fala para o público, e aí, justamente, quando ele está no tribunal, ele está num lugar que para ele é estranho, né? Falar
para a multidão, para ele é estranho, ele está acostumado a falar num grupo de amigos, né? Um grupo menor, não necessariamente de amigos, né? Que ele conversava com várias Tanto que ele não se defende, né? Até porque seria contrário a toda a vida dele, a tudo aquilo que ele praticou, né? Ele se defender das acusações, então passa toda a apologia debatendo o que ele fez, né? O que aconteceu, qual foi a trajetória filosófica e ética e política dele, mas sem que ele realmente nem tente se defender, porque isso contrariaria tudo. É isso. E eu, assim, tenho nada a... Eu vi o texto, né? Então, normalmente eu sempre perguntei para as pessoas que apresentaram, né? Como é que você desenvolveu isso no texto, mas eu já vi o seu texto, o início, meio e fim. Eu dei umas boas puladas, ele ainda é um pouco maior. Corri, né? Que esse seminário, ele vai juntar pessoas, assim, que estão falando coisas diversas, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação, talvez, em comum, que é essa preocupação ético, político, com o mundo contemporâneo também, com o seu próprio trabalho pode fazer no sentido de pensar criticamente, e aí isso é muito a ideia, né, Foucaultiana, desse diagnóstico crítico do presente. Então, acho que, de algum modo, os trabalhos, eles, né, de todo mundo que apresentou, não sei se você chegou a ver a apresentação de todo mundo. Alguns, todos não. Acho que um ponto, talvez, uma linha em comum, porque os temas foram muito diferentes, né, um do outro, mas eu acho que essa perspectiva crítica, né, de pensar o trabalho para, de algum modo, fazendo essa reflexão também, essa ponte com o mundo contemporâneo, com o que a gente está vivendo hoje, e o que a gente está estudando, e, de alguma maneira, o que a gente estuda se reflete, né, no nosso presente. Não sei se tem, acho um comentário aqui da Vanessa, obrigada pelas colocações tão importantes, o olhar da filosofia antiga é fundamental para entendermos de forma crítica o que vivemos hoje, da Vanessa Silva. Legal, Xará. Tem alguém que pergunta, gente? De novo aqui? Silva está dando parabéns. Obrigada. Gente, vamos dialogar, vamos conversar. Agora, todo mundo tranquilo, ninguém mais tem avaliação. Então, né, se vai que o pessoal se anima, vou compartilhar aqui só para falar das coisas que vão acontecer. Né? Temos o nosso encontro, cadê aqui? Nosso encontro lá do estoicismo artesanal semana que vem, né, Vanessa? Não fiz a imagem ainda porque estava em cima do artigo, mas eu vou fazer amanhã. Pode deixar. A gente já começa a divulgar. Tá. Eu vou divulgar aqui. Eu fiz aqui um link, né, com a programação do Parresiando. Então, aqui vocês encontram o canal foi criado e tal, o link do Instagram, temos a página do Facebook, temos o Linktree, que tem o grupo do WhatsApp, e aqui tem os dias, né? Então, hoje é dia... Que dia é hoje? Dia 24 do 5. Então, tem aqui 24 do 5 é hoje, tem o último dia do seminário dos alunos, então eu coloquei o link aí para o pessoal assinar a lista de presenças. Dia 31, eu coloquei já aqui o Estoicismo Artesanal, que é o canal do professor Aldo, né? Que tem no Facebook, acho que não tem no YouTube, né? Vocês estão só no Facebook. A gente tem o YouTube, mas está muito paradinho, pequeno ainda. Vamos começar a também colocar lá o que é feito no Facebook. O Facebook é onde a gente tem mais audiência, porque é onde foi feito o seminário, né? Então... Dia 4, eu vou estar falando nesse evento aqui, que é as Sextas Filosóficas da Universidade de Rondônia. Então, fica aí o convite do pessoal, vou falar sobre biopolítica e racismo de Estado. Então, só uma leitura mais para a gente também poder pensar hoje, pensar a ideia do mundo contemporâneo, né? Então, mais uma perspectiva mais de diálogo também, né? Para a gente pensar esses conceitos Foucaultianos para o Brasil. Vai ter esse evento aqui, não sei se vocês estão sabendo, é um ciclo de conferências que vai estar nesse canal do YouTube aqui, Foucault e o Modo de Vida aos Outros. Eu acho que ele não vai ter certificação de ouvinte, mas vai ser um evento interessante que vai juntar também pesquisadores da França, né? Então, vai ter o Andreas Beck, que é da UF, vai ter a Cassiana, que foi no Mulheres Debatem Michel Foucault também, foi que me convidou para o evento, o César Candioto vai estar lá.
o Daniel Galantin, vai ter um pessoal, o Felipe Sabot, que é da França. Então, tem esse evento aqui, que é esse ciclo que vai acontecer, acho que uma vez por semana. Depois vocês deem uma olhada na programação lá do Instagram do Parresiando, que eu botei lá. Bom, estou com um novo curso e sorteando a bolsa hoje. Depois até vou pedir para a Vanessa me ajudar aí também lá, botando, que a gente vai ler alguns textos, né? Cada dia vão ser textos específicos e vai ter um sorteio, então, de uma bolsa para esse curso Michel Foucault Imersões, que vai começar dia 19 de junho, aos sábados, 3 da tarde. Mas o quê? E aqui está o resto das programações. Vou fazer uma apresentação lá no Cosmopolíticas, que é da Cassiana. Não sei se vocês conhecem o canal, mas também tem essa relação de apresentar os trabalhos. E esse evento internacional, que foi o que eu falei para você, que é o Congresso Internacional Lusófono de Inteligência Artificial, Filosofia e Direito, que é junto com o pessoal lá do TRAB 21, que é do Direito do Trabalho, para falar sobre a questão do nosso mundo contemporâneo, né, precarizado nas nossas relações de trabalho e como essa relação da própria inteligência artificial, da tecnologia, de como isso afeta, né, tanto as relações de trabalho quanto o próprio sistema democrático, político, né, a questão das fake news, dos algoritmos. Então, no Linktree do Parresiando, tem esse link aqui com o link para esse evento, que vai ser um evento bem legal, que vai ter certificado de ouvinte pela FRJ, é um evento lá do PPGLM, né? O meu programa lá de pós, que eu estou na organização do evento, e também vou fazer uma fala no último dia aqui sobre inteligência artificial, democratização dos códigos e transparência algorítmica. Eu acho que esse assunto é o assunto contemporâneo, né? Que essa é muita perspectiva, né, de pensar o Foucault para pensar a crítica do presente, e aí a crítica do presente tem que entrar as noções de tecnologia, as noções de algoritmos, né? Então, essa foi uma ideia de juntar diferentes áreas também. Nesse evento tem gente da economia, tem gente do direito, tem gente da antropologia, tem gente de várias áreas, da comunicação. Então, assim, foi um evento que eu juntei uma galera que eu já conhecia, que eu estava lendo, e que eu acho que tem debate sobre a questão da proteção de dados, né? Tem uns debates bastante atuais. Eu acho que vai ser um evento bem interessante. Depois você dê uma olhada lá, tem todo mundo que vai falar. E tem o grupos aqui de estudos também, que na FRJ eu faço parte de um grupo de estudos que é de tecnologia. Bom, então é isso. Se alguém tiver perguntas, quiser perguntar agora, ou cale-se, né? O pessoal está muito quieto. O pessoal ficou quieto dessa vez, hein? Normalmente o pessoal fala mais. Mas tudo bem também, né? Não vamos, né? É isso, gente. Obrigada pela presença. Então, Vanessa, quer falar algumas coisas, considerações finais? Fale aí. Estou muito feliz de poder apresentar, contribuir aqui com o seminário do Parresiando. É uma honra e é muito legal essa parceria que a gente faz de trás para frente, de frente para trás, na história da filosofia, né? Sempre com olhares novos. É isso aí, eu acho que a gente tem que levantar mais essa bola da filosofia antiga, que eu acho que é muito importante, porque quem estuda filosofia contemporânea vai ter que também estudar filosofia antiga. As pessoas às vezes têm que parar um pouco com esse preconceito de achar que filosofia antiga já morreu. Não, eu acho que é uma, assim, né? Filosofia contemporânea vai dialogar com os clássicos, né, da filosofia antiga, não tem para onde correr, e eu acho que a gente aprende muito dialogando com essa galera. E os conceitos básicos da filosofia estão todos lá. Então, né? A gente não vai poder falar, nem abrir a boca sobre ética, logos, ontologia, metafísica, enfim, uma série de coisas, se não falar dos antigos. Não tem como. O próprio termo, né? Normalmente é grego ou é latino. E depois, quando tu vai para o mundo antigo, às vezes fica difícil de voltar para o contemporâneo, voltar para ler os autores contemporâneos, porque tudo você fala, isso aqui é... Mas Platão já falava disso. Mas não sei quem já falava disso. Aí você fica um chato que identifica, né, nos contemporâneos de onde vem tudo. Não, com certeza, mas eu acho legal olhares diferentes. É por isso que eu gosto de Nietzsche, de Foucault,
Eu li pouquinha coisa de Deleuze também, são, né, outros olhares. É bom descobrir isso, a gente vai aprendendo muito. Não, e essa ideia também, o próprio Deleuze vai na biologia, né? Então, assim, sair também da zona de conforto só da filosofia, mas dialogar com outras áreas. O Foucault dialoga muito com a economia, com a literatura, né? Enfim, é esse olhar que se desloca, que pode pensar a partir de outros lugares. Então, acho que isso que também é interessante nessa perspectiva, porque é um modo de fazer, né? É um modo de estar no mundo, é um modo de fazer filosofia. É um modo que inclui nessa diferença, né? Então é bom pessoas que pensem diferentes, posicionamentos diferentes. O ruim para essa filosofia Foucaultiana é quando você encontra uma filosofia que fala, não, existe um critério, existe uma verdade, existe um modo de fazer filosofia, que aí é a vertente lá dos dogmáticos, que acham que existe um único modo, e se você não fizer assim, você não faz filosofia. Aí, esse posicionamento é muito difícil com o posicionamento Foucaultiano, que inclui a multiplicidade, que inclui modos diferentes de tratar o mesmo, né, objeto. É um posicionamento muito fechado, que inclusive nem deveria caber na filosofia, né? A filosofia, a ideia é que a gente abre os olhos e não fecha. Mas que é muito presente, muito forte ainda. Isso não é sim, claro. Dentro também da própria instituição, né, das universidades, talvez hoje em dia, ainda é um posicionamento hegemônico, né? Porque estudar Foucault não é um posicionamento hegemônico dentro das universidades. Você encontra um ou outro ali, gato pingado, que para você. Assim como nos antigos estudar estoicismo também não é comum. Não é. É uma coisa até meio estranha, porque disse que não é acadêmico, que é meio que autoajuda, porque hoje estão transformando em autoajuda, hoje estão deturpando a filosofia real que era, e muito menos a parte política do estoicismo, que parece que todo mundo lê e não percebe que está ali o tempo todo. É impressionante. No manual de epiteto, que é a entrada, né? Tá lá, toda hora. E o mais engraçado é que o estoicismo tem essa coisa que a academia fala que passa batido como se não fosse filosofia, e você encontra pouquíssimas pessoas que se especializam no estoicismo. Né? Na própria FRJ mesmo, eu não me lembro de ter tido nenhuma aula com nenhum professor sobre estoicismo, como se fosse uma coisa tipo, de Platão e Aristóteles, a gente vai direto para a filosofia medieval. Não existe filosofia helenística. Eu fiz 2 vezes o primeiro semestre de filosofia, porque eu tinha feito na época do direito, aí voltei a fazer agora, né? E em ambas não se fala do período helenista, não tem. Pula de filosofia antiga para filosofia medieval e não tem filosofia helenística e ninguém na faculdade dá filosofia helenística. Em compensação, a filosofia antiga tem uma presença muito forte da filosofia dogmática, né? Aquele Platão, metafísico, dogmático, de sistema. O Aristóteles, né? Aristóteles ali pega pesado mesmo nessa Mas coisa aí, classificadora, rotuladora e definidora de quadradinhos, de que tem que ser assim, 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 né? Se não for, não dá. Que quando o Foucault faz uma leitura sobre Sócrates e Platão, ele faz uma leitura totalmente diferente dos dogmáticos. E aí isso incomoda muito, porque se o estoicismo tem um vazio no sentido de que não tem ali uma grande escola filosófica hoje em dia dentro das universidades que abraçam o estoicismo e falam o estoicismo é isso, dentro dos platônicos existe um grupo muito forte presente, tanto de Platão quanto de Aristóteles, para dizer quem é Platão e quem é Aristóteles, né? Então, eu fiz uma disciplina esse semestre e vi exatamente isso. Eu não vou dizer com quem, nem qual é o nome, mas a disciplina, assim, cada aula que eu ia parecia que era a mesma aula. Parecia que foi a mesma aula o semestre inteiro. O negócio não andava, ficava linha tal, do diálogo tal, e ficava naquela linha. A vida inteira não andava. Eu não entendo isso. Juro que não entendo. E se eu te contar que eu já fiz uma matéria de Aristóteles que o cara não passou do primeiro parágrafo, foi a matéria inteira, 6 meses em cima de um parágrafo. Então mas é um outro modo também. Quem está dialogando com outra vertente está vendo outra coisa. Enfim, gente, não vamos deixar o pessoal ir embora, depois a gente fica batendo papo, né, Vanessa? Mas então, para terminar, gente, obrigada a presença de todos, obrigada, Vanessa, pela apresentação. Vou parar aqui a gravação. Eu que agradeço, é uma honra, conte sempre comigo e com a gente.